Bom, então, para a gente começar, lembrar, essa é a segunda conversa, né, que foi proposta no projeto As Armas Milagrosas, as expressões da cultura de existência no Brasil, ao longo do projeto. E essa é a segunda aula. A primeira foi, eu não me recordo o título, eu escrevi os títulos e esqueço. Civilização, selvageria, um devir possível, um devir colonial. E essa é a segunda conversa, então, com o título de Teatro e Sociedade, um caminho possível. Lembrar que esse projeto ele foi contemplado na 19ª edição do Prêmio Zé Renato, que atividade 19ª edição do Prêmio Zé Renato, de produção e circulação da atividade teatral no município de São Paulo. Então, está aqui com a gente Judson Forlan Cabral. Acertei agora a ordem dos sobrenomes? Sim. Nosso parceiro nesse projeto. Só para lembrar, então, o título dessa aula, dessa conversa é Teatro e Sociedade, um caminho possível. Um caminho possível? Bom, boa tarde, gente. De novo, vocês sabem que já falei para vocês que eu sou muito tímido, então eu vou pegando, tá? Então vocês já sabem, da outra vez a gente, foi indo e eu fui perdendo fui deixando a timidez um pouco de lado, eu sou muito, muito tímido. Falei para vocês, toda vez que eu aceito isso, depois eu me arrependo profundamente. Eu não queria estar, mas tudo bem, vamos lá. Isso porque eu já fui ator, né? Mas parece que o teatro me deixou mais tímido. Para hoje eu pensei o seguinte, a partir dessa perspectiva, dessa provocação que o Anderson colocou, teatro e sociedade, um caminho possível, eu pensei fazer uma relação com alguns autoras aqui, para a gente pensar essa relação entre o teatro, a sociedade, a política. Também pensar que o teatro atravessado pela política e o que a gente pode pensar sobre política nessa relação com o ato teatral, com a experiência teatral. Então, desse modo, a gente sabe que desde suas origens, o teatro ele é um espelho e uma ferida da sociedade. Ele é um espelho porque ele espelha o que é a sociedade, mas muitas vezes quando esse teatro ele só espelha e não reflete o que é a sociedade no sentido de refletir sobre ela e propor transformações a ela, ele se torna uma ferida, porque ele reproduz no seu modo de ser as desigualdades presentes na sociedade, para reafirmar exatamente essas desigualdades, para dar continuidade a essa colonialidade do poder, ou seja, a essa dominação. Então, desde sua origem, então pensando aqui no teatro ocidental, ele é esse espelho e essa ferida. Ele nesse sentido, então, reflete, mas ele também pode reinventar e questionar as formas de viver em comum, né? Transformando o gesto artístico em uma experiência política. E aí, experiência política aqui, eu vou trazer no sentido de uma política que rompe ou que propõe romper com a continuidade imposta pelo poder. Então, isso que eu vou chamar de política vai diferenciar de polícia. Porque poder é polícia, que é aquilo que faz continuar o que existe. Então, tem a arte da polícia, que é aquela voltada para fazer continuar aquilo que já existe, o status quo. Política, a arte política é aquela que vai propor exatamente uma interrupção ou uma suspensão nessa polícia, nesse modo de ser, de fazer, de ver, de se relacionar, nesse sentido. Então, em tempos marcados por desigualdade, e, portanto, exclusão e disputa, torna-se urgente a gente pensar o papel do teatro como prática estética, mas também como modo de produção capaz de articular corpo, território, memória e, sobretudo, imaginar mundos possíveis dentro dessa perspectiva. Nesse sentido, então, eu vou propor uma travessia, vou tentar aqui, com as minhas anotações e minha timidez, propor uma travessia que possa articular arte, pensamento crítico e política, para a gente tentar pensar aqui o trabalho. E aí, por favor, vocês vão fazendo a relação com o trabalho e quando vocês quiserem, pode interromper a hora que vocês quiserem para trazer reflexões, para contribuir.
para tensionar, por favor, porque eu acho que isso deixa ainda mais bacana, né? Pode fazer, por favor. E aí eu vou tomar como eixo o seguinte: o conceito de heterotopia, do Michel Foucault, que não tem nada a ver com heteronormatividade, tá? Esse conceito de Foucault, vou retomar ele, com o conceito de heterotopia. O teatro do César, pensar aqui a partir dessa articulação, o teatro do César, as reflexões da professora Leda Maria Martins, e aí duas autoras que não são brasileiras, mas são fantásticas, que é a Françoise Verger, que tem um livro chamado A Descolonização do Museu, não sei se vocês conhecem. Ela baita intelectual, teve na última Bienal aqui de São Paulo, fazendo provocações muito significativas. E a Anne Lafon, que é uma intelectual também preta, essas duas mulheres pretas, intelectuais pretas, pensando esses regimes de violência da branquitude e a urgência de transformar eles. A Anne Lafon, ela tem um livro chamado A Arte dos Mundos Negros. E a partir desses livros, eu também vou tentar articular esse pensamento atravessando com a professora Leda e com o Foucault, nesse sentido. Essas autoras e esse autor, eles vêm de contextos muito distintos, no sentido de ser da filosofia, dos estudos culturais, da arte, do teatro, mas me parece que eles compartilham uma coisa que é importante: o gesto de descolonizar o olhar, da necessidade da gente descolonizar o olhar, ou seja, restituir ao teatro e às artes o poder de questionar e reinventar as estruturas de representação herdadas do mundo ocidental, portanto, colonial. Parece que essa é a proposição que essas autoras, e nesse conceito de Foucault a gente pode encontrar uma ressonância, uma perspectiva. Dessa forma, antes de entrar nessas autoras e no autor, falar de política. Quando a gente fala de arte política, é um conceito complexo, porque é uma relação nem um pouco apaziguada, a relação entre arte e política. Essa relação ela pode ser uma relação que pode levar a coisas muito positivas, mas ela pode levar a coisas muito desastrosas, essa relação entre arte e política. E nas ciências sociais, dentro das minhas pesquisas, né, de onde eu venho, para estudar a relação entre arte e política, que é o meu grande interesse nas artes, a gente criou uma tipologia de arte política. E, portanto, como tipologia, é artificial, é uma invenção que a gente pode pensar para nos ajudar a organizar aqui o pensamento, mas que entre esses tipos, pode existir outras variações. Não vai ser um tipo, e esse tipo vai ser absoluto, tá? Então, eu queria trazer aqui 4 tipos de arte política para a gente falar, mas eu vou me restringir a falar de 2, que é arte crítica, politização da arte, estetização da política e a presença política da obra. Então, dentro das sociais, a gente articula esses 4 tipos ideais, né, que vamos chamar assim. Portanto, é uma invenção, é artificial, não é uma coisa, mas que nos ajuda a organizar. Quando a gente fala em arte política, a gente está sempre falando do ponto de vista daquele artista individual ou de um grupo de artistas que questiona a sociedade, mas também questiona as instituições e o modo pelo qual se dá a circulação das obras. Então existe na arte crítica uma arte autocrítica, que busca refletir sobre si, sobre a sua forma, sobre as instituições que ela representa e por onde ela circula. Essa seria uma arte crítica. A politização da arte, que a grosso modo, tá, gente? É mais, mas a gente não tem um tempo para... A grosso modo. A politização da arte seria aquela arte de um artista ou grupo coletivo que, além de promover essa crítica à sociedade, às instituições,
está atrelado a uma ideia de que esse artista ou coletivo se associa ideologicamente a uma ideologia, a um movimento. Então, ele não tem como característica, ou esse grupo, essa artista, só pensar a arte como a arte enquanto representação, mas também a associação da arte a algum pensamento externo, a algum movimento externo. A arte sendo, portanto, um meio para esses coletivos ou para esse artista. A gente pode pensar assim, o mais famoso no Ocidente, o Brecht. Se a gente pensar em arte crítica no teatro, o que a gente poderia pensar aqui? O que vocês acham que a gente poderia pensar da arte crítica no teatro? E até a politização da arte no teatro brasileiro, vocês lembram assim? Brasileiro? O UAU, essa politização, exatamente. Então, ali o projeto do Arena, o projeto do TEM, Teatro Experimental do Negro, o Abdias está nessa perspectiva, porque ele tem sim como objetivo o TEM ser um espaço de libertação, um espaço de educação para a libertação. Daí a relação que a gente pode traçar entre ele, Boal e até o próprio Paulo Freire, né? E como Boal às vezes não deu os créditos que tinha que dar para o Abdias, nessa relação que eles tiveram. Bom, na arte crítica a gente também pode pensar no Brasil, no teatro oficina, nesse sentido do Zé, ela envolve tudo, né? Ele tem essa relação. A estetização da política, bem grosso modo, é quando os sistemas totalitários, o sistema de poder, utiliza da arte como propaganda. É isso que a gente chama de estetização da política. É quando esses regimes totalitários, o nazismo, o fascismo, o capitalismo, o comunismo ligado ao Stalin, utiliza da arte como um sistema de propagação do seu poder, né? E a gente chama de presença política da obra quando a obra se liberta, ela se torna autônoma em relação a quem criou. Quem criou já não tem mais controle sobre o efeito dela sobre o mundo, o efeito dela no mundo, a interpretação que ela pode gerar para o mundo. Um exemplo talvez máximo dessa obra como essa é Guernica. Picasso jamais terá controle do que se tornou Guernica, como registro autônomo da arte. Então tem essas propostas. Então a gente pensa nesse sentido da obra, quando essa obra emancipa-se, né, do próprio criador. Ela não precisa mais do criador, ela não precisa contextualizar, estar contextualizada a um autor. Ela em si se tornou um documento da história. Ela se tornou esse documento, né? Então, quando a gente pensa arte política, a gente pensa a situação, a política como situação. Ou seja, a situação política ela é uma forma de ação que articula a poética política e o contexto social. Tá? Criando, então, experiências de deslocamento e reflexão crítica. Então, a política, a arte é política quando ela cria situações. Ou seja, quando ela propõe, ela abre, ela suspende o estabelecido. Ou ela propõe uma suspensão crítica ao que está estabelecido, criando uma situação para que isso seja possível. Nesse ponto. Certo? Tomar água. Preciso tomar água. Eu pego lá, deixa eu pegar. Eu pego. Rapidinho. Não, porque eu vou ficar com a boca seca. Só um segundinho. Eu disse que era tímido, ele não volta. Eu vi ele correndo no corredor. Nem a Letícia segurou. Desculpa. Com essa canequinha você não vai matar você. É só para tirar o secura do nervoso. É que vai ficando nervoso e ficando na boca seca. Então, nesse sentido, a arte, ela não representa a política. Nesse sentido, a arte ela não representa a política. Tá? Ela produz política.
Ou seja, ela produz política quando ela cria situações em que o sensível e o corpo se reorganizam. Então ela não representa a política, ou se vocês quiserem, ela não representa o poder, a polícia. Ela é política quando ela cria situações, exatamente quando ela suspende, ao reorganizar o sensível e o corpo. Né? A política da arte, então, emerge quando a obra cria situações que reconfiguram o espaço do sensível, da percepção comum. A arte é política quando ela cria situações que expõem a tensão entre o invisível, o visível, o possível e o impossível. Então a arte é política quando ela coloca para o mundo exatamente uma perspectiva do impossível e não do possibilismo. Possibilismo é diferente do possível. Possível é aquilo que você imagina, você vir a ser. O possibilismo é aquilo que você trabalha a partir do que já está dado. O que a gente tem vivido muito é a política do possibilismo. Tanto nas instituições, como nas instituições, eu falo políticas, né, o poder institucional, como em grande parte da sociedade civil. A gente tem reduzido a nossa ação a partir do que nos é ofertado, e não a nossa ação enquanto uma imaginação do governo, do que ainda não aconteceu. Né? Seria assim, por exemplo, se a gente assiste uma coisa que te deixa um vislumbre de outras possibilidades. Isso. Né? Não constatar só o que já está dado. Né? Mas realmente a nossa sociedade é assim, né? Isso, cria essa paralisia. Né, essa ideia de uma paralisia. É até bom isso, porque depois eu vou voltar com a ideia de levante, nessa perspectiva. Né? Exatamente. Tudo bem até aqui? Estamos indo? Por favor, vamos interferir. O Foucault, então, ele propõe a ideia de heterotopia. O que é heterotopia para o Foucault? Espaços reais e afetivos, que ele define como espaço outro. Ou seja, uma obra, uma dobra do real. O espaço outro heterotópico do Foucault é o espaço que existe como um espaço dissidente no interior do macroespaço que ordena. Por isso que ele diferencia heterotopia de utopia. Utopia é aquilo que não existe, mas que pode fazer a gente caminhar. Heterotopia quer dizer que existe, que eu não vou chegar a, mas eu vou aqui identificar e fazer por dentro esse deslocamento. Então, para o Foucault, não há uma necessidade de eu imaginar uma utopia no sentido de pensar ela fora. Eu posso pensar essa utopia desde dentro e fazer ruir esse macro castelo por dentro, com esses espaços outros. Então, ele pensa esses espaços como contralugares. Os espaços brancos? Outros. E o espaço branco seria o sistema da branquitude, o macro. Os espaços outros, os contralugares, seriam exatamente os espaços dos corpos dissidentes, os não brancos. Ou os espaços relacionados a gênero, a raça, a etnias, a grupos, a sexualidade. Então, seriam esses espaços que poderiam funcionar e pode funcionar em dissidência com o macroespaço do sistema da branquitude. Dissidência é o espaço de fugas, que você não toma aquilo como modelo, mas você foge, você recusa o modelo. Ao invés de você ir em direção ao modelo, você se opõe a ele. Você busca caminhos possíveis, múltiplos caminhos, uma pluralidade de caminhos, não só um. Né? Nesse lugar. Então, esses lugares outros seriam dentro desse tecido social, onde as regras, as relações e as representações dominantes são suspendidas, invertidas, dada outras formas. Então, um exemplo, ele fala que o teatro é esse espaço heterotópico. Então, o teatro, que é um espaço, pode ser um espaço de reprodução desse macro, desse lugar colonial,
Ele, no interior dele, pode ser também um espaço de dissidência. Quando você transforma ele por dentro, quando você torna ele uma outra coisa. Então, o palco, nesse sentido, não é apenas o lugar da ficção, mas também o território político e simbólico, ou seja, um campo onde disputas de visibilidade e elaboração de experiência de mundo são possíveis. Então, como é que eu disputo no interior do teatro a visibilidade? Como é que eu contrasto no interior do teatro essa disposição dos corpos? Porque o teatro também pode ser essa reprodução, um reflexo da sociedade, das disposições dos corpos. Isso ele significa o quê? Quando ele faz essa disposição dos corpos, ele categoriza os corpos hierarquicamente. O corpo que pode falar e o corpo que não pode falar. O corpo que é visto e o corpo que é tornado invisível. Por isso que ele está chamando esse espaço heterotópico, né, de heterotopia, como um espaço outro. Ou seja, o teatro como heterotopia vai abrigar o que a sociedade exclui. O que a sociedade exclui? Os corpos discendentes, as memórias silenciadas, os saberes interditados. O teatro pode fazer isso estar presente. Em qual momento da história se iniciou isso, assim, essa diferenciação? De qual você fala? Do teatro como forma política, eu acho que eu acredito. Como forma política você fala de dissidência, Isso. quando se inicia, e aí, num marco histórico, deixa eu pensar assim, é porque isso existe, sempre existiu, é que tem um momento que esses teatros ganham mais visibilidades, diante do grande, mas se a gente pensar em Ocidente, a gente pode pensar essa dimensão a partir do século XX, dos anos 20, começam a surgir experiências que começam a se contrapor, mas esse ápice vai começar a se dar a partir da segunda metade do século XX, porque aí você também tem o quê? Todo o movimento de libertação dos povos colonizados. Você começa a ter levantes de povos que eram até então colonizados, que ainda eram colônias de países europeus. O Mises mesmo vai tomar o teatro como essa ferramenta, né, para pensar essa violência do mundo ocidental europeu, do sistema da branquitude sobre o mundo africano e não africano, o mundo não branco, né, os mundos não brancos, né? Então a gente pode ter essa perspectiva de pensar aí, né? Lembrando que isso aqui já existia, falo no século XX, ali, eu falo um pouco, já no começo das vanguardas, mas você vai ter, depois disso, muito, se pensar no Ocidente, né? Meyerhold na Rússia, Brecht na Alemanha, e aí pensando mais nesse lugar do Ocidente, um teatro político muito engajado, nesse teatro engajado, né? Mas outras experiências, com certeza. Portanto, é um espaço de escuta e deslocamento onde a cena se torna uma forma de pensamento. Ao invés da cena se tornar uma forma de reprodução, ela se torna de pensamento crítico, dentro dessa perspectiva. Essa leitura, então, vai encontrar força no teatro do Aimé Césaire. Por exemplo, em Uma Tempestade, que é a peça dele, que ele vai fazer uma reescritura da Tempestade do Shakespeare, do cânone, ele inverte a perspectiva. Se em Shakespeare, Caliban e Sycorax eram vistos como animais, como incivilizados, e portanto chegou a colonização, a civilização para colonizar eles, na peça deles, Caliban e Sycorax são os que foram violentados. Então ele produz o quê? Ele traz uma perspectiva negra e caribenha para pensar essa relação. Ou seja, ele desloca a Tempestade de Shakespeare, transformando o mito colonial em uma renúncia e reinvenção. Se a Tempestade se tornava um mito colonizador, para ele
se torna a possibilidade de reinventar e renunciar esse mito. Reescrever esse mito a partir da sua própria perspectiva. Com a Miss Zezé. Né? Seu teatro, então, é um gesto de insurreição, de levante. E quando a gente fala em levante, o que é que a gente fala? Levante está atrelado ao quê? A levantar. Levantar significa o quê? Você que está dobrado, levantar, ficar ereto e ver futuro. Isso, perspectiva. Então o teatro como insurreição, como levante, é esse teatro que faz esses povos dobrados pela violência se levantarem e enxergarem perspectivas outras que não a desse mundo colonial, desse mundo do sistema da branquitude. Seu teatro, então, é um gesto de insurreição, por quê? Porque ele propõe um novo humanismo. Ou seja, um humanismo que recusa o humanismo da branquitude, o humanismo universal que foi produzido pela Europa, pelo Ocidente, nesse sentido, né? Ou seja, ele propõe uma linguagem como instrumento de resistência, né? Então, pensar o teatro como lugar é pensar o teatro como resistência, como possibilidade de eu resistir através da cena, através do simbólico. Como é que eu resisto através do simbólico? Daí a poética dele da libertação. Porque uma das formas mais eficazes de um dominador operar a dominação é fazer você sonhar o mundo dele. Sonhar o mundo dele. Porque quando você sonha o mundo dele, você sonha sempre ser ele. Na sua O reverso. A palavra, o que vocês querem? Ser como a gente? Claro que não, Deus me livre. Então, em diálogo com essa herança, a professora Leila Maria Martins, ela tem 2 livros que é muito interessante para a gente pensar, que é Performance do Tempo Espiralá, a poética do corpo tela, que é o último, que é o mais recente dela, e A Cena e Sombras, que é um livro muito importante, dela também, A Cena e Sombras, que ela vai propor uma epistemologia do corpo negro e do tempo espiralar. As Cenas e Sombras é mais antigo, e é importantíssimo para pensar a relação com o teatro e o negro no teatro. Tá? Alguém perguntou? Desculpa. A Cena e Sombras? Dos anos 80. Dos anos 80, isso. E é um livro que não é muito estudado. Não é um livro que está em referências bibliográficas de escolas. Infelizmente. Mas isso diz muito do que nos forma, do que continua nos formando, né? Sua leitura é a partir das práticas performativas, né, afro-brasileira, e que busca revelar como o teatro e a performance negra não apenas representa, mas reencena o tempo e a história. Por isso que a gente pode dialogar com a heterotopia do Foucault, nessa perspectiva dela também. Porque quando vocês produzem uma obra que pode reencenar o tempo e a história, vocês podem buscar uma forma de reorganizar o presente. Vocês podem fazer emanar um passado apagado, porque o passado é também uma seleção. A gente não disputa só o presente, a gente disputa o passado, porque o presente é uma variação do que foi o passado. E se a gente não levantar o passado, o presente estará sempre morto. Porque quando a gente faz passado, quando a gente cria passado, a gente seleciona o que é o passado. O que é que a gente toma como referência. Por isso que a importância de reencenar o tempo e a história. Portanto, produzir saberes a partir de memórias ancestrais. Reler o mundo sobre essa perspectiva, né? A cena negra, então,
para ela, é uma cena que escapa à linearidade ocidental, fazendo do gesto, do ritmo e da corporeidade modos de pensar o mundo. Então, diferente da linearidade ocidental, o tempo ancestral, a cena negra é espiralar. Acho que tem a ver com a nossa cena. E com o início também no sentido anti-horário para chegar nesse onde a gente está parado exatamente nisso. A gente passa. Eu lembrei que Exu jogou uma pedra hoje, acertou um pássaro ontem, uma pedra verde. E aí, nesse sentido, qual é o símbolo do pássaro para a negrura? Quem é o pássaro que é o símbolo da negritude? É o Sankofa. O Sankofa. Se a gente pega o Sankofa, a gente tem duas imagens interessantes para a gente pensar a diferença entre a relação com a história, com o tempo ocidental das matrizes africanas. Um dos quadros mais famosos e uma das interpretações mais lindas desse quadro é o Walter Benjamin, que vai fazer do anjo. Anjo da história. Que é um quadro do Paul Klee, que é um anjo que está sendo empurrado para frente, para o futuro. Só que ele está sendo empurrado para o futuro com o rosto olhando para trás, no passado, é o que ficou. Nesse movimento, o Walter Benjamin está fazendo uma interpretação do movimento da modernização, da modernidade, essa modernidade que empurra para o futuro, para frente. Só que quando esse anjo olha para trás, o que ele vê? Destruição. Ele só vê destruição. Então, no passado, referência não há, porque é exatamente a superação dele para o futuro. O que é que o pássaro, a Sankofa faz? É o pássaro segurando um ovo no seu bico, só que andando para frente, olhando para trás. O que diz? Ao invés de olhar para trás e ver destruição, vê no passado o futuro, porque o ovo está sendo gestado no passado. Enquanto que a linha ocidental é linear, a linha afro é espiralar. Porque o passado não está como algo a ser abandonado, mas a ajudar a gestar o que vai ser no futuro. Nessa lógica. Né? Então, esse espaço para ela vai ser um espaço de presença e de reatualização de memórias coletivas. Então eu reatualizo, através do teatro, a memória coletiva. E como é que a gente forma uma memória coletiva? De que maneira a gente forma uma memória coletiva? De que maneira a gente forma uma memória de país? Sobre que formas a gente produz uma memória de um país? Não esqueçam da história. Mas como você faz isso? Levante com as revoluções. Com cultura, com levante, de que maneira? Museu. Organiza tudo no museu. Vai estar lá, é verdade. Mas que é fundamental. Por que a gente cria uma memória? Porque a gente cria imagens. Então, quais são as imagens? Essas são as imagens que se tornam a memória coletiva, porque se torna esse arcabouço. São elas que vão, é através dela que a gente vê o mundo. Então, para que a gente tenha uma identidade, para que a gente tenha um mundo, a gente precisa de imagem. Então, a imagem do museu, quais são as imagens preservadas no museu? Algumas roubadas. Isso, mas nesse sentido, não falo nem dessas imagens, porque essas são imagens que muitas vezes se tornam exóticas. Eu falo quais são as imagens no museu que são guardadas como obras de representação do que há de máximo do humanismo. Então, quais são as imagens que conduzem o nosso imaginário? Da independência, por exemplo, do Américo, que está lá no museu, Bandeirantes, Fernão Dias. Então, eu produzo imagens. Então, não tem como existir identidade, não tem como existir mundo sem produção de imagens, porque é através delas que a gente vê o mundo, que a gente explica o mundo. As imagens é uma forma
da gente explicar. É a síntese para explicar o mundo, é o signo que vai nos direcionar. Ainda que haja divergência. Ainda que haja divergência, exatamente. Ainda que haja divergência. Por isso que a gente precisa produzir as contra-imagens. Por isso que a gente precisa ter esses contra-lugares. Por isso que a gente precisa construir espaços de preservação dessas contra-imagens. E ocupar os espaços. Opa! Mas mais do que ocupar, sim, mas não. Ocupar e transformar. Porque eu posso ocupar e ao ocupar o espaço, me transformar naquilo que era o espaço. Mesma coisa que Isso, isso. Então como é que eu ocupo e no interior dele eu proponho uma transformação? Como eu ocupo e recuso ser ele? O Kafka é genial também para pensar isso, né? Com o castelo. Como está no interior do castelo e não se tornar o castelo? E não ser o castelo. Né? Cenas em sombras, então, o que significa para ela? Primeiro, tem uma dimensão simbólica. O próprio conceito já tem uma dimensão simbólica, que é o quê? Sombra representa o oculto, o não dito, as presenças ausentes da história oficial. Então ela está trazendo como perspectiva nesse livro, questionando como o teatro produziu um ocultamento, um não dito, um não lugar para essas presenças que se tornaram ausentadas. Ou seja, a presença ausente da história oficial é aquela pela qual a colonialidade do poder e do racismo se manifesta. Por isso que a sombra, as pessoas pretas estarem na sombra. Daí também uma perspectiva que vocês colocam na peça de vocês. Botar a margem e depois como é que isso vai se tensionando. Cenas em sombras também, se é esse lugar, é também para ela cenas de resistência. Por quê? Daí a contra-imagem e a dialética. Porque para ela a prática teatral que pode fazer emergir das margens, trazendo à luz o que foi silenciado. Cenas na sombra para ela, a sombra também é um lugar de potência. Por quê? Porque é um território simbólico onde se guardam os saberes, as memórias e as ancestralidades do corpo negro. E vem outra imagem também do centro e periferia. Isso, sim. Mas tem aqui, vamos pensar, aí a dialetização. A sombra como essa produção da ausência, mas a sombra como esse espaço onde os povos podem resistir à branquitude. E aí a gente dialoga aqui com, vocês conhecem o Eduardo Glissant Martinique, um filósofo negro ligado à perspectiva, já ouviu falar dele? Ele tem uma coisa que é muito bonita, ele diz assim, ó, a primeira coisa que o sistema da branquitude não suporta é o negro ter interioridade. A branquitude precisa, o sistema da branquitude precisa que o negro, o mundo negro se torne uma transparência, porque se tornando uma transparência, ele pode modificar esse. Então, quando ela fala em sombras, ela fala na produção dessa interioridade, que não se mostra, não deixa ser capturada por essa branquitude, por essa luz. Porque tudo que a branquitude quer também é tornar o negro ausente de interioridade, de escuridão no sentido da potência. E dar ele uma claridade, que é uma claridade esvaziada, de transparência, ou seja, de ausência de autodeterminação, de autoconstrução, dentro dessa perspectiva.
O teatro negro é o lugar, então, da enunciação de sombras, onde o corpo faz memória e história para ela. A professora Leila. Né? O político aqui, como uma reconfiguração desse simbólico, ou seja, o corpo negro se reescrevendo como sujeito da história, restituindo a si mesmo o direito à imagem e à palavra. Nessa perspectiva. Quando você fala de restituir, é relembrar o que Isso. foi tomado. E restituir no sentido de relembrar o que foi tomado, mas falar por si. E não falar a voz do outro. A falar a voz do sistema. Você não estava, né, no primeiro encontro que a gente teve? Você ainda não estava A gente falou de um conceito que a Grada Quilomba trabalha, que é a ideia do mundo conceitual branco. E de como nesse mundo conceitual branco, da branquitude, né, o negro se sente um intruso. Ele vive uma sensação de que é sempre um intruso. Isso, porque não é sujeito nessa perspectiva. Subjetividades. Isso. Então não é só relembrar, mas mas é construir-se com a sua própria, sem precisar que outro. Quando eu falo de lembrar, teve um apagamento, né? Sim, com certeza. Isso. Relembrar isso e dar continuidade. Isso, exatamente. E relembrar sem que isso seja uma cena de subjugação. Porque eu posso, às vezes, também buscar uma relembrança onde isso se torna uma violência. O que eu relembro, não só relembrar o assassinato, a perversidade, mas relembrar o que esses povos tinham, né, de potência. Porque isso também pode se tornar uma contradição. E muitas vezes, o discurso que tem sobre os teatros negros é que se os teatros negros não fizerem uma peça falando de violência, ele não é teatro negro. Como se o negro tivesse fadado a estar numa condição de sempre... isso já é um sintoma. Isso é um trauma. O que a maioria da sociedade espera da gente é que sejamos pessoas agressivas e que venhamos de lugares assim, muito verdade. Isso. E que a própria cena se caracteriza, se construa nesse sentido, né? Do ato violento mesmo, uma reivindicação. Estou dizendo isso por isso que para a gente é muito importante nesse sentido, ser uma cena poética, né? Quando a gente faz a morte desse diretor Aldo, que é dessa construção musical que está indo nesse espiral até chegar nesse momento. Que é muito mais do que né, a gente, como estava falando, e é o que eu penso muito, né, quando eu pensei nesse projeto, a cena que eu tinha imaginado seria, por exemplo, uma conversa no proscênio, essas duas figuras, uma sabendo que a outra iria morrer e deveria matar simbolicamente para que outras possibilidades fossem justas. Você ia comentar? Só uma menina mesmo para trazer esse espiral. Genial. Não queiram pegar. Mas tem uma coisa que é muito importante eu chamaria de poeta, né? Porque eu acho que as coisas que ela escreve, pensando em epistemologia, assim, na cena principalmente, é poesia. Fotografias da memória, para mim é pura poesia, assim, sabe? Essa coisa da gente criar possibilidades de expressão a partir do território e do território que cada um habita, assim, né? Cada pessoa negra aqui se
Não, por favor, contribua, não tem trabalho nada, traga a sua. É porque quando você falou que a branquitude é acostumada a tratar os nossos corpos com violência, né? Assim, o sistema da branquitude que está arraigado mesmo na forma de tratamento das pessoas. Assim. E aí eu fico com vontade de dar um troco, sabe? De verdade, mesmo assim, porque lógico que isso é um pouco duro, mas ao mesmo tempo, como você conseguir criar outras narrativas de existência a partir de um lugar que te olha com tanta violência, sabe? E isso acaba que começa a ficar num lugar de cognição da gente mesmo, sabe? Da nossa população. Se ver inferiorizado é a partir de um lugar cognitivo também. Às vezes a gente pensa muito sobre já, é natural para a gente pensar, se ver dessa forma. Né? Aí eu fico pensando como criar mesmo essas novas narrativas de existência e de subjetividade, né? A partir, em relação a essa violência cotidiana que a gente vive. Acho que a gente também, sei lá, eu pelo menos eu devolvo constrangimento. Hoje em dia não passa mais ileso essa situação vexatória de um racismo. Por exemplo, eu entro no mercado, automaticamente eu sou perseguido. Eu entrei numa loja de doces esses dias e tinha um monte de gente na loja de doces. O cara estava sentado. Eu entrei e ele levantou. Eu olhei para cara dele. Tudo bem? Não comprei, eu vou sair. Mas assim, eu acho que de alguma forma é relevante também, assim, sabe? Devolver o constrangimento, falar na hora, não deixar passar. Porque às vezes a gente deixa, a gente releva, mas isso também é um resquício da civilização, assim, da submissão, né? Se sentir submisso e se curvar o outro, não, baixar a cabeça. Eu aprendi dessa forma, só que eu estou tentando fazer o contrário disso. Eu vou falar e sim falar, porque senão eu vou crescer, sabe? Eu vou ficar mal. Assim, Já é ruim. Não é. exato, não é meu, é seu. Sabe? Não é meu. Eu acho que é uma coisa assim, mas pegando um pouco o lugar do gênero também, quando uma mulher faz isso, já no caso do Sérgio, fizer alguma coisa parecida nesse lugar, fica muito de, é a mulher raivosa, sabe? Então eu acho que essas camadas, né, também vão atravessando de como também para a mulher tem sempre uma camada que vai. Tem só uma coisa que, né, dentro disso que você trouxe, né, da individualização, de como a gente se fazer visível, como abrir esses espaços para poder existir. E até um experimento que eu já fiz, né, porque assim, a gente vê os corpos negros, em geral, na nossa sociedade, eles são muito à margem. Se a gente observar na região central, nas instituições, nos espaços, a maioria são pessoas brancas, a grande maioria. E é louco porque assim, isso passa, né? As pessoas não estranham isso. E nesses espaços, quando você tem um grupo de 5, 6 pessoas negras juntas, causa um estranhamento. Eu fiz um experimento lá no Barbão, onde as pessoas negras têm garçoneiros e tem os dois seguranças. E eu fui com um grupo de amigos com 5 pessoas, mas assim, causou um constrangimento terrível. Eu fiquei pensando que nós somos pessoas, como 5 pessoas negras juntas, não era normal estar nesse ambiente, porque se você vê um grupo de pessoas brancas, uma amiga negra, ou um amigo negro. No próprio rosto mas um grupo de pessoas negras neste ambiente majoritariamente branco, que circulam pessoas brancas do mundo da arte,
cria-se um constrangimento que é essa cena. Enquanto estava ali, não aqui, circulando no sentido contrário desse fluxo, mas quando se junta batendo palma naquele canto, aí é muita gente. Né? E depois a gente, quando finalizar, a gente vai trabalhar essas nuances que é o diretor, por exemplo, bateu palma, vocês estão ouvindo, estão vendo aqui, juntou. Por isso que a personagem eu achei genial quando a Josi falou assim, você é assistente? E ela falou assim, ele me viu. Porque até então só escutava, mas não vê de fato. Só sabe que está ali para não subir, não vê. Então essa cena, a gente precisa construir ela muito bem para ela fazer isso. Chegou. Aí, na hora que se olha, tem que olhar com estranheza. Porque é normal ver uma pessoa ali, a outra ali, a outra lá e a outra aqui. Mas juntas, não. E essa cena significa isso. Esses corpos têm que ir para trás e perceber que agora tem muita gente ali, são corpos negros que vão reivindicar esse espaço e esse espaço. Muito bom. Muito bom. Eu acho, só voltando a partir do desdobramento, eu vejo hoje um movimento mais, no sentido assim, no caso do teatro. Acho que hoje eu vejo um movimento negro, do teatro negro hoje muito poderoso, fazendo desses espaços também de aquilombamento, de espaço de experimentação. Se a gente pegar hoje em São Paulo, vou falar de São Paulo, na cidade de São Paulo hoje tem uma pluralidade de coletivos produzindo estéticas negras que me parece que pode contribuir muito com essa transformação que vai ser isso. Mas eu acho que Mas isso ainda estamos... Mas eu acho que isso está se vendo também por conta do teatro experimentado livre. Isso, exatamente. Assim, Exatamente. E ao mesmo tempo é muito louco, porque olha o espaço entre tem e o que se passou a produzir nos anos 2000. Dois grupos de teatro, por exemplo, de São Paulo, muito conhecidos, na cidade de São Paulo, os Crespos, e o Coletivo Negro, eles surgem como um grupo de teatro, por quê? Porque eles não tinham Crespo, alunos da IAD, Escola de Arte Dramática, Coletivo Negro, aluno da Escola Livre de Teatro de Santo André. Eles não tinham na grade curricular o Abdias, eles não sabiam. Eles conhecem o Abdias por fora, começam a experimentar e a falar do Abdias fora da grade curricular. Então, dois grupos hoje que têm uma representatividade gigante dentro do teatro paulistano, eles surgem tendo que buscar reconhecer o Abdias fora da grade curricular, porque as escolas não tinham o TEM como uma experiência, como uma referência curricular. Nem cita, né? Nem cita. Mas até hoje, algumas escolas que se dizem decolonial, assim, não fazem isso. Hoje um monte de coisa se fala de decolonial. O Bradesco faz Bienal. Essa palavra ficou igual lugar de fala. Isso, exato. François, que eu vou já falar aqui, o Bradesco da Bienal, que está lá, decolonial. Assim que surgiu a Bienal passada, qual foi o primeiro escândalo? Os trabalhadores entraram em greve e denunciaram a violência. Falando de uma Bienal que era decolonial e que, portanto, falava disso, e os próprios trabalhadores. E quem eram esses trabalhadores? As pessoas da faxina. Quem é que está nesse lugar no Brasil? Então, uma falta de, sei lá. Mas está lá no logo como um banco que incentiva a decolonialidade. Você entende? Então é isso. É a mesma coisa do lugar de fala. Esvazia. Por que esvazia? Porque esvazia de existência. Hoje o que a gente tem é o conceito, mas esvaziado de existência. Eu não posso só falar em decolonialidade ou contra colonialidade se isso não é uma forma de existência, e sim só um discurso. Mas virou uma comercialização. Muito. São protótipos de ideal. Isso.
Então eu me apodero de questões identitárias para tornar identitarismo. Para ganhar também. Isso. E aí eu viro o quê? A luta, uma guerra civil entre as próprias identidades. Isso no Então, macro e no também isso, no micro. no micro. e nos grupos pequenos que começaram, grupo, nem grupo, gosto de chamar de grupo, né? Mas elencos ou ideias ou projetos que usam atores e atrizes como bandeira para conseguir lugar no edital. É uma vergonha, né? Isso é perverso. Uma coisa Isso horrorosa. é perverso. A gente já participou de banca junto, a gente bate o olho no projeto e fala assim, Bandeira, você usa usar como bandeira, como, sei lá, Tem pra brincar 7 com pessoas amigo. brancas e um indígena, né? É sempre assim. Tem 10 pessoas e 2 pretas. Ah, não, porque a gente precisa falar sobre esse tema. Então a gente precisa dessas pessoas pretas para poder vender o projeto ou colocar em edital. Então tem um deslocamento muito perverso, né? Uma corrosão do caráter que é perverso dentro dessa lógica. E porque está dentro de uma lógica cada vez mais de empobrecimento. Então você hoje tem um empobrecimento social que vai cada vez mais intensificar esse tipo de comportamento que a gente está identificando aqui. Porque você tem também, por isso que a gente tem que pensar a raça na relação com o gênero, na relação com o capital. Existe hoje o empobrecimento que o capital impõe pela lógica neoliberal, que vai cada vez mais reforçar esse tipo de comportamento, esse tipo de corrosão. Porque aí a pessoa não vai mais poder justificar só no discurso meritocrático, porque está na mesma condição, vamos dizer, social. Onde é que ela vai justificar? No discurso moral, na transfobia, no racismo, no sexismo, na homofobia. Porque o empobrecimento social vai intensificando isso. Porque você não vai ter, você está na mesma categoria de condição social. Aí o que a pessoa faz? Para se mostrar não obsoleta. Ela precisa criar um discurso moral para invisibilizar o outro, deslegitimar o outro. Bom, essa reflexão pode se ampliar com a Anne Lefant. Se vocês não conhecem, eu recomendo. Ela é fantástica. É também uma pesquisadora ligada ao mundo das artes. E ela vai dizer ANNE Lafont, LAFONT. Isso, vamos lá. Esse livro dela, As Artes dos Mundos Negros, é fantástico. As aves. As artes As aves. do mundo negro, dos mundos negros. Por quê? Porque nesse livro ela vai também revisitar o iluminismo, para mostrar como o iluminismo revela, como o iluminismo produziu imagens que vão sustentar a ideia de universalidade no Ocidente. Só que essa universalidade é o quê? É uma universalidade que vai se tornar instrumento de construção do racismo. E aí ela vai fazer análise dos quadros no iluminismo, onde as pessoas brancas estão no centro e as pessoas pretas estão sempre à margem. E quando estão à margem, ou são pessoas que se apresentam na imagem pedindo em direção à branquitude, como se a branquitude fosse a possibilidade de alcançar a civilidade, alcançar a sua constituição, ou como crianças pedindo para ser cuidadas. Então ela começa a mostrar como no iluminismo a reinscrição dos corpos negros vai ser feita na história. Como é que o iluminismo vai reescrever e vai representar os corpos negros na história? Corpos sempre como corpos exóticos, incivilizados, corpos em busca de alguma aceitação, ou sexualizado, ou em busca de uma bênção. Mas sempre tendo o outro como aquele que o conduzirá, por meio do qual ele alcançará a sua construção, e não por si. E ela vai mostrar como o iluminismo então foi fundamental a era do século das luzes para reforçar o racismo, a imagem do racismo.
Iluminismo que é o século da razão. E olha o que a razão ocidental produziu. Então, ela busca, ela propõe uma revolução epistemológica, aqui ao lado da professora Leda, ao lado da François e de tantas outras, uma revolução epistemológica, ou seja, ver o mundo através de outras lentes, outros gestos, outras luzes. Então, para ela, é necessário que a gente veja o mundo através de outras lentes. No teatro, essa provocação ela pode ganhar potência quando o corpo em cena torna-se um lugar de disputa simbólica. Quer dizer, um corpo capaz de desmontar as imagens cristalizadas por esse sistema da branquitude. Portanto, um corpo que afirma novas presenças, que se apresenta como novas presenças. Seguindo ela, então, a gente pode dialogar com a François Verger, que é esse livro que chama Descolonização do Museu, que ela vai propor o desmonte das instituições coloniais da arte. Porque para ela, o museu é uma ferramenta poderosa na maneira como ele opera de colonização, de reforço da colonização. Então, para ela, o museu, e aí a gente pode pensar que o teatro, é um espaço historicamente marcado por apagamentos, hierarquias e violência simbólica. E que, portanto, descolonizar o museu e descolonizar o teatro é reimaginar o espaço expositivo. Então, como é no teatro que a gente produz imagem? Como é que a gente reimagina esse espaço expositivo? Como é que a gente reimagina esse espaço de operação e de construção? Por isso que a gente precisa reimaginar esse espaço também de modo de produção. Porque não é só dizer que o teatro é político porque é o conteúdo. Ele é político, antes de tudo, porque ele resiste a ele mesmo, enquanto uma categoria colonial. Ou seja, ao modelo de produção e exibição, do qual ele é historicamente reconhecido. Teatro não é político porque tem um conteúdo. Teatro é político porque tem uma forma. Mas antes de ter a forma, porque tem um modo de produção que, ao invés de silenciar, ao invés de invisibilizar, ao invés de dispor os corpos em hierarquias desiguais de gênero, de raça, de classe, ele opera exatamente uma tensão sobre isso. Ele é político também porque, pelo que ele fala, mas onde ele fala, com quem ele fala, quando ele fala, como ele fala. Por isso que a gente tem que ter cuidado também de colocar as nossas questões como alegoria, né? Que geralmente eles querem ver, né? Isso. Nesse lugar, alegórico, que bonito, nossa. Ai, como que eu amo alegoria? Como também isso? Nossa, legal, mas tudo que é Uma das formas mais perversas é tornar o que é popular folclore. Essa ideia de que é uma coisa inferior, da inferiorização. Então é bonito, que é exótico, que eu guardo quase uma coisa de uma, como se fosse espontâneo. Portanto, não tem uma razão, não tem uma tecnologia racional nisso. Um aprendizado, né? E um ensinamento Que vai passar para o um mundo. aprendizado ancestral. Parece que já faz parte, né? É uma coisa onde então as vozes silenciadas possam falar, tá? Ou seja, estou terminando então, transpor ao teatro essa perspectiva é convidar a repensar a cena como espaço de resistência, onde corpos e narrativas, outrora marginalizados,
ganho visibilidade e legitimidade. Né? Acho que aqui, porque já não tem. Ele continua na calçada. Mas eu acho que é um pouco por essa perspectiva. Para mim, está sendo muito foda. Se, enfim, sempre tem essa questão de ter luz atravessando, eu sei que as pessoas têm com isso, os recursos, caso do tempo, que essas coisas têm, mas eu gostaria de continuar essa conversa agora, se puder, enfim. Eu peço que se alguém gravar, se der de novo, possa gravar. Pode finalizar.